Fala galera, começando mais um vídeo e hoje o tema é Amaterasu se tornou inútil? Eu tava trocando umas ideias sobre Amaterasu esses tempos com os amigos e aí tipo assim, alguém comentou na banca, acho que foi até no Catum, alguém comentou na banca: o Amaterasu nunca derrotou ninguém, nunca matou ninguém, o Amaterasu nunca matou ninguém. E aí eu comecei a pensar, ó, só um detalhe, esse vídeo aqui, ó, o Amaterasu se tornou inútil, é do Skadush, canal bem legal que eu sempre trago conteúdo aqui. Mas voltando ao assunto, aí eu comecei a pensar, pô, de fato, quase todas as vezes que o Amaterasu foi usado, ele meio que deu errado, tá ligado? Ele meio que não funcionou. Ele nunca derrotou um adversário. O caso do Killer Bee é bem interessante, porque ele neutraliza ali e o Killer Bee tem que fugir. E sim, ele derrotou um adversário sim que foi o Yagura. O Jinchuriki lá na época que o Itachi usou, tá ligado? Mas trazendo aqui o peso dessa técnica, pô, é o poder especial do Mangekyo do Sasuke e do Itachi, pô. Tá ligado? Se você for parar pra ver, o Amaterasu, ele não foi tão efetivo assim no decorrer da obra, tá ligado? Algumas vezes que tentaram usar ele, se ferraram. O Sasuke tentou usar ele contra o Madara, se ferrou. O Sasuke tentou usar ele contra o Ishiki, é o Ishiki ou o Jigen, se ferrou e por aí vai. Então será mesmo que o Amaterasu se tornou inútil? Pra quem tem Karma e Rinnegan é inútil, porque vai conseguir sugar o ninjutsu, né? O Skadush fez esse vídeo aqui, vamos ver. Eu não quero acreditar que o Amaterasu se tornou inútil, mas parece que talvez, vamos ver. Você pode não ter percebido, mas o Amaterasu é uma das habilidades que mais foram nerfadas com o tempo em Naruto. Porque um jutsu que era tão poderoso quando foi mostrado nas primeiras vezes foi perdendo sua importância com o avanço da história. Que foi perdendo a importância é fato, porque se você for parar pra ver, quando o Itachi derrota o Yagura com essa técnica, é meio que foi flashback, mas foi no passado. Dali pra frente perdeu o valor. Eu sou Skadush e até o fim do Ah não, também salvou o Itachi lá da boca do sapo. vídeo de hoje vamos analisar o Amaterasu e vou te mostrar o quão ele foi nerfado ao longo da obra. Então sem mais delongas, bora começar! O Amaterasu é certamente uma das habilidades mais insanas dos usuários do Sharingan, tendo sido utilizado por Itachi Uchiha e posteriormente por seu irmão. O Amaterasu é uma das mais temidas técnicas de todo o mundo ninja e com toda certeza é um dos jutsus mais quebrados no arsenal dos irmãos Uchihas. Basicamente, o Amaterasu é uma habilidade do Mangekyo Sharingan em que o usuário pode materializar chamas negras no ponto de foco de sua visão. Essas chamas só apagam após consumir completamente seu alvo ou até que seu tempo de duração de 7 dias e 7 Aí o Yagura ficou na merda. noites chega ao fim. São conhecidas como as chamas mais quentes que o próprio Sol Pronto, essas são as duas vezes que deu certo, pode-se dizer. Não, deu certo mais e vezes. são capazes de queimar até mesmo fogo, apesar de mais pra frente nesse vídeo vermos que elas foram bem nerfadas. Itachi utilizava a técnica com seu olho esquerdo ao ativar seu Mangekyo Sharingan. Ele podia fazer as chamas surgirem em seu ponto focal de visão e também podia apagá-las caso quisesse, como é mostrado durante sua luta contra Sasuke no capítulo 390, em que Itachi apaga o Amaterasu para não consumir o corpo do seu irmão e consequentemente os seus olhos. Oxe, o Itachi consegue apagar? Eu achava que era só o Sasuke que conseguia apagar, juro pra vocês. Já Sasuke, além de poder fazer as chamas surgirem, também podia controlá-las em maior escala e moldá-las à sua vontade. E aí faz o Kagutsuchi, né? Não, papo reto, o Itachi consegue até apagar, o Sasuke faz o Kagutsuchi. Graças ao Kagutsuchi, uma habilidade exclusiva do olho esquerdo do Mangekyo Sharingan de Sasuke. Dessa forma, ele podia articular o Amaterasu e combiná-lo com suas outras diversas habilidades, como o Susanoo, e até mesmo com ataques de seus companheiros, como no caso de Naruto e seu Rasen Shuriken. O Skadush, ó, o Kagutsuchi, eu tava com preconceito com o Kagutsuchi que eu achava que só arremessava, tá ligado? Mas eu fui estudar um pouco mais assim, fui rever cenas, que eu já não lembrava tão bem. E é maneiro, porque o Kagutsuchi, ele economiza muito chakra do Sasuke. Porque a partir do momento que o Sasuke solta o Amaterasu, as chamas vão ficar lá. Ele acertando ou não o adversário, as chamas vão ficar lá. E aí o Kagutsuchi pode pegar aquelas chamas e moldar de outras formas. Pro Sasuke poder arremessar, pro Sasuke poder imbuir em arma. Então, com o Kagutsuchi, o Sasuke não precisa usar mais Amaterasu, tá ligado? Ele meio que consegue reaproveitar as chamas que ele já usou. E isso é maneiro, é uma bela vantagem dessa técnica. A primeira vez que vimos o Amaterasu na obra foi durante a saga clássica, no capítulo 148, quando Itachi e Kizami vão atrás de Naruto enquanto ele viaja junto com o grande Sannin lendário Jiraiya. No combate, Jiraiya utiliza a invocação da armadilha da boca do sapo, o qual transforma todo o ambiente no estômago de um sapo Um estômago de sapo que tem lâmpada, né? Olha aqui, ó. É lâmpada, ó. Cadê? Deixa eu mostrar. gigante, Aqui, ó. Tá vendo? A lâmpada no estômago do sapo. aprisionando todos que estão no local.
Segundo Sannin, ninguém jamais teria escapado daquele jutsu, pelo menos até aquele dia. Itachi e Kizami correm na direção contrária a Jiraiya e Kizami demonstra estar preocupado, já que o espaço está cada vez se reduzindo mais e mais. É uma janela ali? Eles fazem uma curva em um dos corredores e quando Jiraiya vai segui-los, simplesmente os membros da Akatsuki já não estão mais lá e vemos um buraco na parede, porém a saída está acompanhada das chamas negras do Amaterasu, que permanecem queimando. Jiraiya mostra surpresa ao ver que seus oponentes foram capazes de destruir até mesmo aquela parede, Que ninguém tinha saído até então, né? já que o sapo, dono daquele estômago, é conhecido por cuspir fogo e ser resistente a ele. Além disso, o Sannin se pergunta o que são aquelas chamas negras, e a única forma que encontra de apagá-las é realizando um selamento de fogo com pergaminhos. Ele não se pergunta o que é, ele meio que reconhece, não é? Se for parar pra ver. Eu não lembro do Jiraiya se questionar. O Naruto pergunta o que é essas chamas e tal. Só que o Jiraiya já saca do pergaminho e sela. Eu acho que o Jiraiya tinha conhecimento dessas chamas. Que demonstra o poder do Amaterasu naquele momento da história. Mais pra frente, o próprio Itachi confirma a Kizami que foi preciso recorrer ao Amaterasu para escapar daquela armadilha. Bom, para nossa análise, eu queria que você prestasse atenção na velocidade em que o Amaterasu consumiu a parede. Ele simplesmente abriu uma passagem relativamente grande e muito rapidamente, Verdade. mesmo que a resistência do jutsu de Jiraiya fosse muito grande, segundo ele. Depois dessa aparição em Naruto clássico, vemos o Amaterasu na luta entre Itachi e Sasuke durante o Shippuden. Bom, Aqui o Amaterasu é mas também não funcionou. utilizado simplesmente para queimar o próprio fogo. E eu É, nessa parte foi braba, mas depois ele só queima as asas do Sasuke, né? vou repetir, queimar o próprio fogo. Isso é Não é louco. como se ele tivesse dificuldade em fazer isso. Adiante, na mesma luta, Itachi segue utilizando o Amaterasu, e enquanto Sasuke desvia do ataque, todo o cenário vai sendo consumido pelas chamas negras, até que Sasuke é acertado e Itachi apaga as chamas que o atingiram, antes de descobrir que seu irmão, na verdade, utilizou uma técnica de Orochimaru para se livrar dos danos causados pelas chamas. Nesse momento, depois de descobrir toda a verdade sobre Itachi, percebemos que ele apagou as chamas justamente para não acabar com a vida do seu próprio irmão. Afinal, se Sasuke não tivesse utilizado a técnica de troca de Orochimaru, o Amaterasu teria sim feito estragos críticos ao Uchiha. Após a luta de Sasuke e Itachi, o Amaterasu é utilizado novamente, mas dessa vez por Sasuke. E aqui é um dos feitos mais surpreendentes que vimos dessa habilidade em todo o mangá, na minha opinião. Mas antes quero avisar você para dar uma conferida na descrição desse vídeo. Lá estão os links para todos os volumes do mangá que utilizei para a construção desse roteiro, além de algumas recomendações minhas, de itens que realmente me ajudam no meu dia a dia e materiais que recomendo. Adquirindo algo, você estará ajudando o canal a manter esse conteúdo vivo. Mas voltando ao vídeo, vamos para um dos maiores feitos de Sasuke com a Amaterasu. Ah, o Amaterasu também foi efetivo contra o Danzo. Verdade, eu acabei de ver a cena ali, papo reto. Também não vale citar. Vale citar. Pô, então o Amaterasu ele não é tão inútil assim, não. Até então não foi tão inútil assim, né? Neutralizou o Killer Bee, foi efetivo contra o Danzo, foi efetivo contra a barriga do sapo, foi efetivo pra apagar as chamas do ataque do Katum do Sasuke e foi efetivo contra o Yagura, pô. Deveria ter lembrado disso na hora da discussão. Foi simplesmente derrotar a Biju de 8 caudas. Claro que no combate contra Killer Bee, Sasuke teve ajuda, apanhou e tudo mais. Porém, quando ele usa o Amaterasu, quase o corpo inteiro do Hachibi é incendiado pelas chamas negras. Foi bastante fogo. E ele fica sem recurso algum diante do ataque. As chamas só se apagam quando o próprio Sasuke decide extingui-las. Outra cena do Amaterasu que mostra bem o quão temida essa habilidade é, até mesmo Foi efetiva também contra o Obito, né? Até certa forma. por membros do clã Uchiha, foi quando Sasuke atingiu Obito com as chamas negras logo após a batalha contra Itachi. Obito não esperava o ataque e foi completamente surpreendido, e fica evidente o pânico dele diante da situação, a qual o levou até mesmo a usar um Izanagi para escapar das chamas. Bom, agora vamos entrar em momentos Tá aí um bagulho que tem polêmica, né? Como que o Obito conseguiu escapar das chamas do Amaterasu. Muita gente fala que é Izanagi, muita gente fala que foi Kamui. Nossa senhora, tem uma par de teoria sobre isso, mano. em que o Amaterasu começou Eu acredito que foi Izanagi. a ser nerfado, e isso começa no arco Comenta aí o que você acha, como que o Obito escapou daquele Amaterasu lá. Comenta aí que cada um tem uma teoria sobre isso. da reunião dos 5 Kages. Temos a cena em que Raikage desvia de um Amaterasu com sua velocidade, Kagutsuchi ele desvia, se eu não me engano. É, mas é Kagutsuchi que o Amaterasu ele é spamado. Kagutsuchi ele é arremessado. o que pra mim faz sentido, afinal ele é o ninja mais rápido vivo naquele momento da obra. O problema está justamente na cena em que Sasuke usa o Kagutsuchi manipulando o Amaterasu para se defender junto ao seu Susanoo, E isso aí o Sasuke foi zica e o Raikage foi displicente, perdeu um braço de otário. enquanto o Raikage o acerta com o braço direito.
fazendo com que Esquerdo, né? seu antebraço seja envolto pelas chamas negras. O grande nerf aqui está justamente no tempo em que o Raikage fica com o braço em chamas. Ele simplesmente continua atacando o Sasuke enquanto seu braço está sendo consumido. Oxe, o Raikage, a linhagem aí do Raikage é tida como uma pele forte pra caramba, pô. Só dá Tanto que o pai desse cara aí, o pai do Raikage Wa, ele mesmo que se derrotou sem querer, porque nada conseguia atravessar a pele dele. importância a isso depois que Gaara intervém na luta. É aí que ele resolve arrancar o braço fora para que as chamas não se espalhem. O bichão é zica, né? Arrancou o braço como se não fosse nada. Capítulos atrás, o mesmo Amaterasu foi capaz de consumir uma biju inteira em segundos, e na saga clássica, de abrir uma passagem no estômago do sapo mais resistente de Jiraiya em instantes. Tudo bem que o Raikage tem armadura de raio e possui uma resistência descomunal, mas aguentar um Amaterasu por todo esse tempo foi realmente curioso. Além disso, na mesma cena em que o Raikage desvia do primeiro Amaterasu de Sasuke, vemos que ele acerta um dos samurais que estão no fundo, e depois de todo o tempo que Sasuke luta contra o Raikage, e o Raikage corta o próprio braço, o samurai ainda está lá, com a armadura sendo consumida, até ser ajudado por Kankuro e Temari. Eu pelo menos acredito que o personagem já deveria ter virado pó depois de todo aquele tempo. Temos também as... Pô, mas será que essa noção de tempo lá não é deturpada? Tipo assim, mostrou as cenas e depois mostrou a cena do soldado lá. Mas não... Tipo assim, o bagulho aconteceu de forma simultânea, só que uma cena foi mostrada depois da outra, porque não dá pra mostrar as duas simultaneamente. cena em que Gaara bloqueia as chamas do Amaterasu lançadas por Sasuke com seu estilo inferno. E aqui, o que eu acho incrível é que simplesmente a areia pôde bloquear as chamas e evitar que elas se espalhassem. Dizem que vira vidro, né? Eu não sei tão bem assim, mas eu já vi uma galera falar que vira vidro, fogo com areia. Tudo bem que a areia do Gaara carrega seu chakra junto a ela e tudo mais, mas o Amaterasu simplesmente queimou uma besta com caudas inteira. Outro fato curioso é o seguinte: por que será que Sasuke simplesmente não só olhou pro Gaara e fez o Amaterasu fritá-lo ali mesmo? Por que utilizar o Kagutsushi se o próprio olhar já faz as chamas aparecerem quase que instantaneamente no seu alvo? Ah, naquele dia ali o Sasuke tava lutando pra caramba e o Sasuke não queria matar o Gaara em si, o Sasuke queria matar o Danzo, pô. Então não faz sentido ele querer, tipo assim, soltar um golpe tão letal que gasta os chakras. Foi o que eu falei. Ele ficou usando o Kagutsuchi porque gasta menos chakra. E ali tava começando as tretas do Sasuke. Ele lutou contra os Kage, depois foi pra cima do Danzo, depois pegou o Kakashi, time 7. Então, tipo assim, se eu fosse o Sasuke, eu soltava um Amaterasu, depois eu ficava usando as chamas com o Kagutsuchi mesmo. Ficar spamando a Amaterasu deve gastar um chakra da prela, filho. Gaara poderia sim se proteger com sua armadura de areia, que fica próxima do seu corpo, mas o ataque do Sasuke com certeza seria bem mais efetivo do que usar o Kagutsuchi, simplesmente arremessar as chamas a uma longa distância, permitindo que Gaara as veja e bloqueie mais facilmente. Aproveitando que falamos da maneira como Sasuke escolhe usar o Amaterasu, vamos combinar que ele raramente utiliza as chamas negras de maneiras realmente efetivas. E surpreendentemente, ele é o único em toda a obra que tem a habilidade de manipular essas chamas. Quer dizer que o Sasuke é burrão com a Amaterasu? O ponto é esse. Mas pelo que parece, isso é mais um nerf do que um acréscimo de poder. E calma que eu já vou explicar. Temos momentos em que Sasuke utiliza sim a manipulação de maneiras muito interessantes, como na luta contra o próprio Raikage. Mas tem outros momentos que as manipulações não fazem sentido algum. Vemos algumas vezes Sasuke usando a manipulação das chamas junto ao Susanoo para criar flechas com as chamas do Amaterasu. A princípio, parece uma ideia legal, mas cara, não faz sentido nenhum você transformar o Amaterasu em um projétil, uma vez que a técnica base já aparece instantaneamente em cima do alvo. É como se Sasuke estivesse dando uma chance do inimigo ver, interceptar e desviar do ataque. E o pior é que depois que ele desperta o Mangekyo Eterno, ele já não tem mais dano visual por usar a técnica, né? Então meio que tipo assim, Uma vez em que ele faz isso, é justamente quando Obito está preparando o Rin Tensei pela primeira vez. Ele poderia simplesmente obliterar Obito com um Amaterasu padrão, já que tinha visão clara de onde o oponente estava, além de Obito estar literalmente parado. Mas se esse Obito estiver com o Rinnegan, ele consegue neutralizar o Amaterasu que spama tranquilinho com o caminho que suga ninjutsu, né? Mas em vez disso, ele usa a flecha de chamas negras, que é claro, são facilmente interceptadas por Obito. Na luta final contra Naruto, Sasuke usa o Amaterasu para fortalecer o seu último Chidori. Mas não seria melhor usar diretamente as chamas no próprio Naruto? Tudo bem que umas cenas antes, Naruto bloqueou o jutsu com um manto de chakra. Isso aí é problemático, hein? Porque Mas aqui, ambos já estão no seu limite, e não acho que ele pudesse fazer isso novamente com tanta rapidez. Mesmo assim, Sasuke segue com seu Chidori melhorado com as chamas negras, e Naruto com seu bom e velho Rasengan, para a famosa cena de colisão entre os jutsus. E eu levanto a pergunta, qual diferença o Amaterasu fez nessa cena?
Deixando de lado esses usos esquisitos do Amaterasu, vimos ele sendo nerfado ao longo do tempo por conta de surgirem inimigos e habilidades que começaram a deixá-lo ineficiente. Não, contra o Madara e contra o Jigen, o Amaterasu foi tirado pra merda, pô. Vemos isso com o próprio Rinnegan, que permite que seu usuário absorva ninjutsu, além de também vermos que o Shinra Tensei do Nagato foi capaz de afastar as chamas negras que o consumiam durante a luta contra Itachi, quando ambos foram invocados com o Edo Tensei. Além disso, temos os casos em que o Amaterasu simplesmente não funciona por algum motivo, como foi contra Obito, quando se tornou o Jinchuriki do 10 Caudas, e contra a própria Kaguya, que simplesmente tomou um ataque a queima-roupa e nada aconteceu. O Rinne Sharingan absorve ninjutsu, tropa? Comenta aí, por favor. Comenta aí, papo reto, tô com essa dúvida mesmo. O Rinne Sharingan, ele absorve ninjutsu? O Rinne Sharingan tem todos os poderes do Sharingan e do Rinnegan, não é? Rinne Sharingan. Então, comenta aí, que eu acho que se for por isso, tá explicado. Agora, o Obito tava com o Rinnegan, então também por isso, pô. Quem tem Rinnegan e Rinne Sharingan consegue absorver ninjutsu. A verdade Aí o ponto fraco deles acaba sendo senjutsu, né? é que quando o Amaterasu apareceu inicialmente na obra, ele era sim muito quebrado. E a escolha de dar essa habilidade para o Sasuke, que é basicamente o segundo protagonista, pode não ter sido a melhor possível. Afinal, se continuasse da maneira que estava, Sasuke ganharia a maioria das lutas quase que instantaneamente só utilizando a Amaterasu. Por isso, as maneiras de uso da habilidade, os momentos de utilização, as resistências que os inimigos desenvolveram contra ela e o mais importante de tudo, o roteiro, tiveram que seguir de uma maneira que permitisse que a história se desenvolvesse. Isso acabou prejudicando o próprio Sasuke como personagem, trazendo recursos de narrativa que o faziam simplesmente não utilizar o Amaterasu da maneira mais óbvia e efetiva possível. Acabou fazendo ele parecer um lerdão, né? Usando a técnica e a técnica dando errado, né? Papo reto. Porque senão, seria muito quebrado e nenhum oponente teria chance contra ele. Aqui vemos a mesma história e hábito do Kishimoto, autor da obra, de nerfar os personagens. Nossa, no final ele passava a usar o Amaterasu pelo olho do Sharingan, pelo olho do Rinnegan, era muito louco. Era muito louco, porque o Rinnegan dele tinha os poderes ainda do Sharingan. E aí era muito louco, ele usava o Amaterasu. Mas aí, vou te falar, pelo menos o que eu percebi é que o Itachi usou bem o Amaterasu. Até o Itachi usar dava certo. Quando caiu nas mãos do Sasuke, aí o Sasuke foi tirado pra lerdão algumas vezes com essa técnica. Suas habilidades e até mesmo de fazê-los esquecer que possuem determinado poder, como foi o caso de Obito com o Rinnegan. Assim como o Amaterasu, outra habilidade que foi nerfada e esquecida durante a obra foi o Byakugan dos Hyuga. Nossa, aí nem se fala, pô. Eu já reagi em vídeo dele sobre isso. Isso aí nem se fala. Por que você acha que o autor deixou essa habilidade de lado? Mancada. Confira no vídeo que aparece agora pra você. Não esqueça de dar uma olhada nos links da descrição do vídeo para ajudar o canal a continuar vivo. Espero que tenha gostado do vídeo, muito obrigado por assistir e até a próxima. Muito bom, sempre gosto do conteúdo do Skadush, certo? Já deixei o like? Já. Sempre gosto bastante. E papo reto, gostei do conteúdo, viu? De fato, o Amaterasu foi tirado pra merda. Todo respeito aí pro Amaterasu, certo? Ele merece o valor dele. Depois caiu nas mãos do Sasuke, foi tirado aí, ó, pra nada. Mas enfim, comenta o que você acha. Comenta a sua opinião sobre o Amaterasu. O que você acha? Se o Amaterasu de fato foi efetivo. Se o Amaterasu perdeu o valor no decorrer do mundo ninja, no decorrer da história. Se o Itachi, quem usava o Amaterasu melhor, o Itachi ou o Sasuke. Eu acho que referente a usar melhor, o Sasuke usava. Mas como o Sasuke já foi começar a usar num período onde tudo era muito poder em Naruto, foi pouco efetivo, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, ó, se a gente for parar pra ver em nível de acertidão, as vezes que o Itachi usou deram mais certo do que as vezes que o Sasuke usou. Mas o Sasuke também teve a sua efetividade, só que hoje em dia não vale mais nada, né? O Amaterasu. Só que é uma técnica muito louca e é um dos poderes mais da hora que eu já vi. Fica aqui a minha mensagem. Então comenta aí o que você acha do Amaterasu, comenta o que você acha do uso do Amaterasu pelo Sasuke, comenta o que você acha do Kagutsuchi e comenta o que você acha do uso do Amaterasu pelo Itachi, tá bom? Confira aqui o nosso vídeo que eu também já reagi os piores olhos aí, que é o que fala do Byakugan, tá bem legal. E confira qualquer outro conteúdo aqui do Camus Play que, ó, filezinho, valeu? Por aqui eu vou indo nessa, até a próxima e fui!